sobre o bem. E, infelizmente, né, porque o mal prevalece sobre o bem, a gente acaba vendo, né, tanta coisa negativa através desse instrumento bendito, né, que é a internet. Porque o mal tem que fazer estardalhaço, enquanto que o bem ele faz silenciosamente. Mas não pense que o mal com isso está ganhando alguma coisa. O mal, na realidade, está fazendo tudo isso porque sempre estará perdendo para o amor. E o amor, ele cobre a multidão de pecados, né? Dos nossos erros. Então, isso que acontece? Nós estamos caminhando inexoravelmente para uma mudança que já está ocorrendo muito antes, né, de Kardec. Então, quando Kardec trouxe, né, a doutrina espírita, a filosofia espírita, para nos esclarecer, esse processo já vem desde o período de Jesus, que são as mudanças. E elas vão ocorrendo de acordo com a mudança das gerações. Ela não é um processo rápido, ela é um processo em que as gerações que já estão viciadas em negatividade, né, elas vão desaparecendo e vão surgindo novos campos, como agora. Né? O planeta está mudando o sistema vibracional dele para um planeta não de prova e expiação, né? Mas um planeta de regeneração. Então, em função disso, é que estão ocorrendo todos esses conflitos, né? Essas situações aparentemente dolorosas. Nós sabemos, como espíritas, que isso é um processo de mudança. E toda mudança, você pega, é como se você estivesse numa casa em que você vai fazer uma mudança. Você vai sair de Copacabana e vai morar na Barra. Então, todos os seus móveis ficam fora de lugar, fica aquela confusão, mas depois, quando ocorrer a mudança para a Barra da Tijuca, aquilo tudo vai ser colocado nos seus devidos lugares. E é isso que está acontecendo com o planeta. Né? É natural que isso ocorra. E a pandemia, que é um processo doloroso em que todos nós estamos passando, estão levando diversos irmãos, né, antes do tempo, vamos dizer assim, irmãos jovens. Eu mesmo perdi um amigo agora. Na realidade, eu não perdi ninguém porque ele não morreu, ele continua vivo. E ele trabalhava na prefeitura, um homem de 40 anos, né, casado, uma pessoa boníssima. Mas você vai vendo as coisas acontecer e vai entendendo que esse é um processo de limpeza. Aqueles que hoje estão partindo, seja eles pela pandemia, seja eles por qualquer outro tipo de doença, né, que já estava instalada, esses irão retornar ao planeta já regenerado, um planeta melhor. Né? Eles estão indo antes, quem sabe, para amanhã nós nos encontrarmos em outro ambiente. Que é uma coisa importante, né? Esse novo tipo de ambiente. Para isso, nós passamos pelo processo inexorável da dor e do sofrimento. Emmanuel, ele nos diz o seguinte, que a dor vem realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si mesmo. Então, quando você não consegue caminhar ao lado do amor, né, a dor vem para nos forjar, vem para nos moldar. É como se nós fôssemos, né, uma pedra que precisa ser modelada.
que precisa ser lapidada. E a dor é esse processo. Além disso, né, a dor tem uma outra função muito importante, que muita gente às vezes não entende, né? Mas a dor, ela nos iguala, né? Deus, através da dor, nos iguala. Qual é a mãe que não tem dor na perda de um filho, por exemplo, né? É a mesma dor que tem a mãe síria, a mãe libanesa, né? A mãe egípcia, a mãe brasileira, a mãe americana. Essa dor nos iguala, né? Nos iguala. A perda de alguém que nós amamos, independente de ser filho, mas alguém que nós amamos, nos iguala em qualquer país, né? Atravessa as fronteiras, nós somos, na realidade, iguais. Então, quando a gente vê hoje ainda, né, as discriminações que ocorrem, é uma coisa ainda tão primitiva, né, que nós não conseguimos entender, mas nós espíritas sabemos que isso é um processo que vem ocorrendo e vem mudando. Para isso, o homem cria leis, né? Como Moisés criou as leis depois dos 10 mandamentos, ele teve que subir a montanha novamente para criar leis além dos 10 mandamentos, porque o povo judeu naquela época era muito rebelde. Então, por ser rebelde, ele começou a criar leis para tolir. Então, isso mostra o nosso processo evolutivo, né? Quando você começa a ter leis para tolir a nossa animalidade, né? O nosso trabalho de mudança. Depois, futuramente, essas leis não terão mais significado, porque os espíritos que aqui habitarão já serão fraternos, já serão melhores do que nós, né? Já vão trazer uma bagagem, como estão chegando, né? Quem vê aí a internet, vê quantos espíritos, quantos jovens vêm já com uma grandeza, com uma sabedoria, com uma capacidade, porque são aqueles que irão ocupar o planeta de regeneração, que é um planeta que vai melhorar o lado moral que nós precisamos. Por isso que os escândalos estão aí ocorrendo a todo instante, né? Pela mídia, porque é necessário que haja o escândalo. Mas ai daquele que o fizer. Então, não seremos nós que vamos fazer isso, mas o próprio indivíduo acaba se comprometido com a matéria e que gera esse tipo de problema, que não é dor. Vamos aproveitar e dizer, é sofrimento, é bem diferente, né? A ciência mesmo fala isso, que a dor é um problema fisiológico e o sofrimento ele é psicológico. Então, tem muitas pessoas que sofrem, né, pelo lado moral, né, sofrem por sentimentos de culpa, por remorso, né, por vergonha de determinadas coisas que um dia ele fez. Isso é sofrimento, né? A dor, ela vai ocorrer sempre, mas não é vinculada ao sofrimento. Já dizendo de outra forma, nem toda dor é sofrimento, mas todo sofrimento está vinculado à dor, né? Porque o indivíduo sofre, ele fica com problemas mesmo psicológicos. E uma outra coisa interessante é que no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, no capítulo 19, André Luiz diz que existem 3 tipos de dor: a dor evolução, a dor expiação
e a dor auxílio. E é isso que a gente vai procurar ver agora, né? Separadamente. Então, o que vem a ser a dor evolução? É como o ferro que recebe a pancada do martelo para se moldar, né? É como a criança que chora, né? Isso é uma dor evolução. Por quê? Porque ela atua de fora para dentro, né? Aprimorando o ser para o progresso. Para vocês terem uma ideia, Jesus tem uma página na Bíblia em que Jesus ele se confronta com o cego de nascença, que está em Jó 9, 1 a 5. E aí Jesus, as pessoas que estavam com Jesus, depois que ele faz com que o jovem volta a enxergar, eles inquirem Jesus e dizem assim: quem foi que pecou? Ele ou os pais? Né? Então vocês veem nessa frase, quem foi que pecou? Ele ou os pais? Mostrando que já naquela época eles já acreditavam na reencarnação. Porque se ele está dizendo que o filho cego, os pais é que pecaram em quê? Normalmente, pecaram provavelmente em outra experiência, né? Em outra reencarnação, para que aquele filho nascesse cego. Então, nessa frase está, entre linhas, a reencarnação. Então, vem essa pergunta: quem foi que pecou? Ele ou os pais? E aí Jesus fala: ninguém pecou, nem ele, nem os pais. Foi para que se manifestasse as obras de Deus. Quer dizer, nem o pai, nem os pais, nem o filho pecaram. Ele veio daquela forma para que Jesus pudesse fazer nele, né, o processo e mostrar aos outros, né, o que realmente as mudanças. Então, nenhum deles pecou. Isso é processo evolutivo, é a dor evolução. Nós também temos a dor expiação. A dor expiação vem de dentro para fora, ok? Marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicadas aflições para regenerá-la perante a justiça. Então, a dor expiação, nós sabemos que a expiação são coisas que nós deixamos de realizar no sentido de eliminar o problema em outras existências. Nós adiamos na expiação, né, um problema que nós poderíamos resolver quando encarnados, mas adiamos por causa do nosso ego, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade, e aí deixamos para lá. E isso tudo é computado na minha existência. Então, aquilo que eu deixei de fazer e que poderia ter feito, fica registrado no meu perispírito. Então, quando eu reencarno, eu trago, além daquilo que eu me comprometi na vida atual, né, com aquilo que eu deixei de realizar e estou comprometido em mudar. Então, durante a minha existência atual, coisas daquelas existências passadas que eu não realizei, elas vão surgindo novamente no sentido de experimentar, de uma nova avaliação daquilo que eu deixei de fazer. Se eu magoei alguém, se eu levei aquela pessoa a uma situação de depressão,
por algo que eu fiz, por algo que eu falei, aquilo é uma marca negativa. Então, quando eu reencarno, eu vou experimentar novamente uma situação, não necessariamente com a mesma pessoa, né, em que eu vou me defrontar com a mesma problemática. E ao me defrontar com aquela mesma problemática, a minha reação, né, que o certo não é reação, é ação, a minha ação sobre isso vai modificar ou vai dar continuidade ao erro que eu cometi no passado. Eu não sei se eu estou me fazendo claro, mas é assim que ocorre o processo. Aquilo que um dia eu vivenciei e, infelizmente, não fui bem na minha saída, dessa vez eu vou ter que revivê-la, né? É como se eu tivesse que fazer a prova de novo, porque fazer uma segunda época de uma prova que eu fiz e tirei nota baixa. É mais ou menos isso. Então, eu vou sendo novamente reavaliado, né, de coisas que eu adiei no meu processo evolutivo. Conforme eu vou, diante dessas dificuldades, dessas provas, eu vou me saindo bem, eu anulo todo o mal que eu fiz. Lembre-se que a lei é de causa e efeito. Então, se a lei é de causa e efeito, tudo aquilo que eu fiz negativamente, né, foge à lei do amor. Do momento que eu me defronto com um problema semelhante àquele que eu vivenciei e equilibro a lei do amor, eu anulo a problemática que eu tinha. Quantas pessoas renasceram agora, né? E são pessoas do bem, pessoas que praticam bem ao próximo, veem o próximo como ele também é. Antes de abrir a boca para falar alguma coisa, pensa duas vezes, será que o que eu vou falar eu gostaria de ouvir? E aí não fala. Tudo isso são méritos, né? Então, se você tinha uma carga de problemas do passado em que envolvia isso, né, na expiação, você sai com mérito. E aí você, equilibrando a lei do amor, você continua nesse processo evolutivo. Porque muita gente acha que tudo que acontece com a gente, as dores que nós temos hoje, vem do passado, vem da expiação. É um lindo engano. É um lindo engano. Porque muitas vezes as dores que vivenciamos hoje são provocadas por nós mesmos hoje. E não no passado. Isso é uma coisa que a doutrina espírita tem que acabar também, né? Porque a gente às vezes fala, não, eu sei que eu estou passando por isso porque no passado, em outras vidas. Não, muitas vezes a nossa arrogância, a nossa empáfia, a nossa maneira de ser hoje acaba com o tempo nos levando a ter dores e sofrimentos desnecessários. Mas por quê? Porque nós precisamos mudar a nossa maneira de ver o mundo. E muitos de nós queremos que o mundo que mude em relação a mim, quando é um lindo engano. E aí passamos a ter sofrimentos, a vivenciar dores, e quando nós somos espíritas, muitas vezes nós dizemos, eu estou passando por isso por causa do meu passado, que eu nem sei qual é, mas eu devo ter feito muita besteira, e esquecemos que hoje fazemos e repetimos, às vezes, os erros de outras épocas. Então, a coisa que acontece conosco hoje, a dor que acontece conosco hoje, muitas vezes é isso. O outro tipo que André Luiz nos fala, que é o terceiro tipo, é a dor auxílio. A dor auxílio é o seguinte: pela intercessão de amigos devotados à nossa felicidade e à nossa vitória, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no corpo físico, seja para evitarmos a queda, cairmos de novo, né? Seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação. Então, muitas vezes nós vivenciamos dores
né, ou doenças longas que acabam evitando males que nós deveríamos ter, provocaríamos se nós estivéssemos com saúde. Então, a dor, ela é uma bênção. Ela vem nos chamar a atenção para algo que está nos acontecendo e que nós temos que mudar de rumo. Eu tenho algumas experiências, como eu sei que todos vocês têm, né? Experiência nessa área. E eu tenho uma amiga, né, que já está na pátria espiritual, e ela foi uma amiga de infância. O nome dela era Terezinha, né? O nome da minha mãe. E ela casou 2 vezes. No primeiro casamento, ela teve 2 filhos, e no segundo casamento, ela teve mais 2. Muito bem. O tempo passou, né? Esses 2 primeiros do primeiro casamento cresceram, né? Hoje, ele é casado, tem filhos, e a menina também é casada, tem filhos, né? E tem os outros 2 que são mais jovens. Muito bem. O que aconteceu? Quando o menino casou, né? Essa minha amiga, ela tinha uma problemática de não aceitar o relacionamento com a sua nora, né? Ela não queria que ele casasse com ela, mas ele casou. Então, em vez dela aceitar aquilo, né, e trabalhar em si, né, tudo isso, tanto é que eles estão casados até hoje e são felizes, ela não digeriu isso. Quando a gente não digere algo, esse processo fica nos incomodando. Começa aqui, pensamento. No pensamento, nós começamos a gerar em nós, né, a plasmar em nós algo que vai aparecer no meu corpo físico. No caso dela, apareceu um câncer de útero. E aí, ela fez os tratamentos necessários, né, e retirou o útero, todo aquele processo, fez quimioterapia, a doença se estabilizou, né? E no período em que a doença se estabilizou, o marido dela, que é espiritualista, pediu que eu fosse conversar com ela, porque ela tinha uma loja, né? E aí fosse na loja, conversasse com ela, tal. E aí eu tirei um dia e fui visitá-la. Naquele momento, ela estava sozinha, não tinha cliente nenhum na loja. E eu falei, podemos conversar? Ela falou, podemos. E aí eu olhei para ela e disse para ela assim, olha bem para mim, nos meus olhos. Aí ela olhou e aí eu disse assim, Terezinha, você vai morrer. E aí ela se chocou com o que eu falei, né? E falou, Mauri? Aí eu falei, Terezinha, você vai morrer, eu vou morrer, o meu filho vai morrer, a minha mulher vai morrer, todos nós vamos morrer. O que acontece é que você pode apressar a sua desencarnação, né? Acelerar o processo da doença, ou você pode retardar a doença, né? O máximo possível, se você mudar o seu pensamento. Aprenda a perdoar. O seu filho está com quem você não gosta. Mas isso é uma coisa pessoal, isso está fazendo mal a você. Você está remoando numa coisa que você não pode mudar. As escolhas são deles. Eles fizeram a escolha, eles são felizes. Mas você insiste, né, em guardar mágoa. Você insiste em guardar raiva. E isso está fazendo mal a quem? A eles 2 ou a você? Então, reflita no que eu estou falando. Comece a perdoar. Primeiro, perdoar você, né? Segundo, aceitar eles como eles são e não como você gostaria que eles fossem. Você vai verificar que a doença vai, juntamente com a medicação, a quimioterapia que você fez,
ela vai desaparecer, ela vai sumir. O que faz ainda a doença persistir em você é que você não muda intimamente essa situação. E aí ela vem te chamar a atenção. Então, vocês veem que esse é um processo, é a dor auxílio. Que a dor vem nos chamar a atenção para algo de errado que nós estamos fazendo. Né? Quando nós comemos demais, o que acontece conosco? Dor, né? A gente passa mal. Aí tem que tomar um remédio. Quando a gente está com uma dor no corpo, uma dor nos nervos, por exemplo, o que nós fazemos? Vamos lá, tomamos um analgésico, né? Um anti-inflamatório. Mas esse anti-inflamatório, esse remédio que nós tomamos, um analgésico, ele vai tirar a dor. Mas ele vai resolver o problema? Não, ele não resolve o problema. Porque, na realidade, nós temos que resolver o problema na causa. Os nossos excessos. Isso é que é o problema. E como a gente não muda os nossos excessos, nós vamos simplesmente deixá-los sumidos ou latentes, porque nós só ficamos tomando analgésico e anti-inflamatório. E não resolvemos a causa, porque não nos interessa resolver a causa. Né? Quantas vezes deixamos de pedir desculpas a alguém, né? Mesmo porque nós falamos algo que não deveríamos ter falado, magoamos esse alguém, né? E não damos o braço a torcer de chegar e pedir desculpas. Porque ao pedir desculpas, eu estou fazendo bem não a ele, a mim, porque ele pode não aceitar a minha desculpa. Mas eu tenho que estar em paz com a minha consciência. Por isso que vem a tal da dor auxílio, né? Eu conheço pessoas, aí vocês também conhecem pessoas, que eram arrogantes, que eram narizinho em pé. Quando pegaram câncer, começaram a ver a vida de forma diferente. Começaram a olhar o céu, o ar que respira, né? A valorizar os amigos, a valorizar a família, a valorizar o outro. E as doenças foram sumindo. E o indivíduo está vivo até hoje. Enquanto que outros, né, vão remoendo, e a doença mata rapidamente. Eu conheço casos no INCA, porque é um lugar que eu frequento também, de pessoas que têm o mesmo tipo de doença. Né? Tiveram o mesmo tipo de doença. Tomaram as mesmas drogas. Em um, ficou curado. E o outro, mesmo tomando as mesmas drogas, em 10 meses desencarnou. Por quê? Cabeça, mente, continuou remoendo, não mudou os seus valores. Ao não mudar os meus valores, a doença continua o processo. O processo é de limpeza, né? De limpeza. E tudo aquilo fica na matéria. A matéria age como um mata-borrão, né? E por agir como um mata-borrão, aquilo fica impregnado na matéria. Então, nós temos que, muitas vezes, reavaliar os nossos conceitos. Santo Agostinho falava isso. Né? Vamos ver aqui mais algumas coisas interessantes. André Luiz, em Missionário da Luz, no livro Missionário da Luz, ele diz assim: a justiça se cumpre sempre, mas logo que o espírito se disponha, observe que ele vai falar, disponha, a precisa transformação no bem. Atenua-se o rigorosismo do processo redentor, quer dizer, da dor. Quando a gente resolve mudar, né, e mudar mesmo, a gente altera toda a parte orgânica. Né? Quando Jesus comentou, né, sobre as mudanças, vocês têm que entender que todos nós temos um Cristo dentro de cada um de nós. E quando ele fala das mudanças do mundo, na realidade ele está falando da mudança do homem velho
E esse homem velho está onde? Dentro de mim. Então, a mudança é de dentro para fora. É o homem novo, o mundo novo que eu tenho que deixar surgir. E aceitar as mudanças, como elas são. Né? Muitos de nós fomos criados em coisas muito rigorosas. E hoje, né, quantas coisas nós temos que procurar mudar, aceitar como elas são e não ficar em conflito, e não brigar comigo. Ah, mas na minha época era melhor. Não, na sua época não era melhor. O melhor é hoje. O melhor é hoje. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é que tem uma frase que é muito importante que a gente não deve esquecer. A dor tem data de validade. Ela vai acabar. A dor tem data de validade. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo O Cristo Consolador. Ok? Uma outra coisa também importante. O Cristo sempre nos auxilia a entrar em contato com o poder que está dentro de nós. Ele disse, vós sois deuses, vós podeis fazer tudo que eu faço, e melhor. E por que nós não fazemos? Porque nós nos restringimos dizendo que nós não somos capazes. Né? Eu me lembro de Pedro, né, que negou Jesus 3 vezes. Negou Jesus 3 vezes. E depois que ele negou, ele se transformou o quê? Na igreja dele. Paulo, que não conheceu Jesus em vida, que matou cristãos. Estevão foi o primeiro mártir. Se transformou. Porque quando ficou cego, disse, que queres que eu faça? E aí ele se transformou. Então vocês veem que a palavra querer, né, é muito importante para todos nós. Porque uns têm algumas doenças. O próprio Divaldo Franco teve câncer de próstata. Está aí, ó. Fez os tratamentos que tinha que fazer e fez também os tratamentos espirituais. Mas o campo vibratório dele mudou. Né? E aí? Está aí até hoje. 93 anos. Agora teve esse problema da hérnia de disco que foi resolvido. Nós precisamos dele aí ainda. Né? Nós temos que entender que o destino de hoje é o livre-arbítrio de ontem. O destino de amanhã é o que eu estou escolhendo hoje. Então, o destino de hoje é o livre-arbítrio de ontem. O destino de amanhã é o que estou escolhendo hoje. Então, tudo na vida são escolhas. O que nós estamos fazendo hoje, né, escolhendo hoje, é que vai determinar o que eu vou passar amanhã. Ok? Falamos da dor e temos aqui que falar um pouco do sofrimento. Né? O sofrimento. O primeiro juiz enviado por Deus é o sofrimento, que procura despertar a consciência adormecida. Okay? Allan Kardec, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata do problema da aflição, né, do sofrimento, e fala das causas atuais e anteriores. Vocês sabem disso. Se você é uma pessoa boa, mas fulano é tão bom, passando por essa situação, é aquilo que nós estamos vendo hoje. Mas e o ontem? Né?
Então, vocês sabem que nós não estamos na família errada, andando com aqueles que estão ao nosso lado errado, com um trabalho em que existem chefes que nós não gostaríamos de ter, mas temos que estar ao lado deles. Então, tudo isso é uma conjuntura de coisas. Pô, mas o fulano é tão bom e passa por esse problema na sua família, filhos rebeldes, mulher rebelde, ou ao contrário, a mulher passa por aquilo, um homem rebelde e agressivo e filhos rebeldes, e ela é uma pessoa boa. Todos nós passamos por problemáticas, mas a nossa maneira de ver o mundo é que vai determinar o nosso proceder evolutivo. Por isso que a doutrina espírita é o nosso consolador prometido. Porque ninguém que está aqui é santinho. Ninguém que está aqui é santinho. Principalmente nós que somos antigos, né? Que vivenciamos uma outra maneira de ser e que buscávamos, né, respostas às quais nós encontramos no nosso consolador, que é a doutrina espírita, que nos explica de onde nós viemos, para onde a gente vai, por que a gente sofre, né? Por que perdemos muitas vezes, perdemos de forma material, claro, né? Não perdemos porque ninguém morre. Perdemos pessoas queridas, filhos, netos, né? Por que isso acontece? Eu tenho que vivenciar tudo isso. Por que não me levou primeiro, né? Pela lei? Mas é porque nós precisamos experimentar em função de problemáticas passadas. Problemáticas passadas no passado mesmo, em outras encarnações, ou por aquelas que nós fizemos nessa, né? Não vamos culpar só o passado de expiação, mas também atitudes que nós erramos agora. Todo mundo erra. E o erro é uma experiência que não deu certo e que nós temos a possibilidade de mudar isso. Até quando alguém morre, né? Por exemplo, perguntaram a Divaldo que uma pessoa havia matado outra numa determinada situação, né? E numa discussão, não foi presa porque ninguém viu e a pessoa conseguiu ir embora e viveu a vida dela. E aí perguntou isso, e essa pessoa não vai pagar? Ele não foi descoberto, está vivendo bem, está casado. E aí Divaldo diz, se ele um dia fizer um bem tão grande quanto o mal que ele fez, ele anula o mal pelo amor. E aí, nesse caso, aconteceu que ele estava com a família na praia, no momento de lazer, e escutou um grito na água de uma pessoa que estava se afogando. Ele não conhecia a pessoa, nunca a viu em momento nenhum, e no impulso, no instinto, pulou na água e salvou aquela pessoa. Então, observem que ele fez um bem tão grande quanto o mal que ele um dia fez. E aí, ele anula. Quando eu digo anular, eu digo assim, ele equilibrou a lei do amor. Não quer dizer com isso que ele não vai vivenciar amanhã uma reparação com aquele que um dia ele fez o mal, né? Que foi matar aquela pessoa. Provavelmente eles vão se reencontrar, provavelmente serão amigos, provavelmente andarão juntos. Tudo isso vai se mudando, né? Basta que nós queiramos. Então, a doutrina espírita vem nos lembrar que todos nós somos pessoas imperfeitas, em processo evolutivo, que temos oportunidade hoje, não é amanhã. Hoje eu sou a Mauri. Hoje eu posso mudar a minha vida. Eu posso mudar o meu caminho. Basta eu querer. Então, se eu fiz alguma coisa errada, que eu vá e peça desculpas. Ah, mas eu não te desculpo. Aí é problema dele, não é mais o seu problema.
aí é problema dele. Você tem que estar em paz com você, né? Se nós falhamos com algumas pessoas, nós temos o direito de reparar isso. Basta que queiramos, para que nós não fiquemos remoendo em nossas cabeças essas coisas. Meus irmãos, eu espero que tenha dado a vocês pelo menos parâmetros, né? E lançado alguma semente no coração de vocês, porque todos nós que estamos aqui sabemos que somos imperfeitos, mas também sabemos, pela lei do amor, que podemos mudar a nossa história para que amanhã, né, o nosso destino seja melhor do que ontem. Muita paz. Te agradecemos, Amaury, por trazer esses conceitos, confortar nossos corações. E vamos pedir para você fazer a nossa prece de encerramento.